Fala galerinha, tudo bem com vocês? Santos News na área. No vídeo de hoje nós vamos falar da quarta rodada e tem muitas notícias ótimas aqui no vídeo. Temos 3 times sem técnico, temos o Neymar novamente com mais uma lesão e o Mengão, hein, voando, goleando por aí, tá bem? Então não deixe seu like, não deixe de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Então, bora lá. A quarta rodada começou na terça-feira, com o jogo entre Ceará e Vasco da Gama. No primeiro tempo, o Vozão conseguiu ser superior ao Vasco e conseguiu fazer o primeiro gol do jogo. No segundo tempo, o Vasco até conseguiu, melhorou um pouquinho, mas depois de fazer algumas alterações, mas não foi muito suficiente, porque Pedro Raul, que estava numa noite inspiradíssima, fez o segundo gol para o Vozão. Logo depois do jogo, o Vasco conseguiu ainda melhorar mais um pouquinho, conseguiu mais um gol ali com o Verratti, né, um dos artilheiros do campeonato, conseguiu diminuir por 2-1, mas não foi o suficiente. O Pedro Raul, isso mesmo, o atacante que foi emprestado para o Vozão, está com 9 gols em 10 jogos. Vocês acreditam nisso? Cara, é impressionante, né? É só sair do Corinthians que os caras começam a fazer gol. Mas tá bom. Bom, e o jogo então terminou assim: Ceará 2, Vasco da Gama 1. Então, começando os jogos de quarta-feira. O primeiro jogo de quarta-feira foi entre Botafogo e São Paulo. O jogo terminou 2-2. O São Paulo, mais uma vez, empata no Campeonato Brasileiro. Eles tiveram 2 chances para vencerem a partida, mas no segundo tempo o Botafogo foi lá e fez o segundo gol. O Botafogo empatando a partida. E os botafoguenses até chamaram o técnico ali de burro quando ele tirou o Gregory, que estava ótimo na partida, né? E foi assim. Bom, e um desfalque que o São Paulo vai sentir muito com isso. O Caleri rompeu o ligamento do joelho e vai ficar mais aí de 9 meses fora dos gramados. Cara, um desfalque muito grande para o São Paulo. E o segundo jogo da rodada foi entre Mirassol e Grêmio. Foi uma lavada do Mirassol. Foi a primeira vitória do Mirassol na história do Brasileirão na Série A. Tá bem? Bom, o Grêmio, cara, crise atrás de crise. O Grêmio é um dos times que eu disse que está sem técnico, né? Sabe quem conhece aí a lei do ex? É isso mesmo. Reinaldo, que foi dispensado do Grêmio, dispensado assim, né? Foi dispensado do Grêmio, fez 2 gols pelo Mirassol. E o Bright White tentou ali no finalzinho tentar levantar o Grêmio ali de alguma forma, fez um golzinho, mas não deu como. Foi um show do Mirassol. 4-1. O Bright White até deu uma entrevista no final do jogo dizendo que isso é uma vergonha. Cara, sinceramente, para mim ia ser um jogo muito, muito difícil, né? Pela situação que o Grêmio vem tendo nas partidas. Mas tomar uma goleada do Mirassol, cara, é impressionante. A diretoria tem que fazer uma coisa urgente. O outro jogo foi entre Sport e Red Bull Bragantino. O Red Bull ganhou fora de casa. E o Sport, com a terceira derrota seguida, continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. E mais uma torcida que chama o técnico de burro. Tá bem? Já o Red Bull foi a sua segunda vitória consecutiva. E agora mais um jogo, falando agora em derrota, o Corinthians perdeu em casa para o Fluminense. E com essa derrota, Ramon Dias o técnico que foi mandado embora, foi deixado de lado. E o Corinthians está sem técnico à procura de Dorival Júnior. Isso mesmo, o ex-técnico da seleção brasileira está na mira do timão. Já tiveram algumas conversas e, se eu não me engano, tem uma reunião marcada já para definir os detalhes. Tá bom? O Renato Gaúcho fez um jogo muito, muito bom com o Fluminense. O Fluminense conseguiu segurar a bola por muito tempo, conseguiu finalizar muito melhor do que o Corinthians, que vem pecando demais. Foi uma partida muito ruim
do Corinthians, tá bem? A próxima partida foi entre Internacional e Palmeiras. O Palmeiras ganhou o jogo de 1-0, tirando assim a invencibilidade do ano do Internacional, que vinha esse ano sem perder nenhum jogo. No primeiro tempo, o jogo foi bastante truncado, mas no segundo tempo, aos 18 minutos, o Palmeiras conseguiu fazer o gol, tornando assim a vitória do Palmeiras. No próximo jogo foi entre Flamengo e Juventude. Sim, a goleada do Mengão em cima do Juventude. Eu vi nos vídeos anteriores falando muito bem do time gaúcho, que infelizmente não conseguiu segurar o Mengão, que tem uma força incrível. A Arrascaeta, que vem se tornando novamente o cara dos jogos do Flamengo. Arrebentou no jogo. O Pedro, que entrou no segundo tempo, fez mais 2 gols. O jogo foi aquele, faz 3, virou, faz mais 3, tá bem? Então assim, o Flamengo ganhou do Juventude por 6-0. O próximo jogo foi entre Santos e Atlético Mineiro. O Peixe em casa ganhou do Atlético Mineiro por 2-0, mesmo sem Neymar, que mais uma vez se lesionou. Ele veio de lesão nesse jogo, mas infelizmente se lesionou novamente, saiu chorando. Cara, tá muito difícil pro Neymar. Ele vem tentando melhorar a cada jogo, mas infelizmente é lesão atrás de lesão que vai impossibilitando o menino Ney de ser o nosso Neymar Júnior nos campos, tá bem? E o Atlético Mineiro, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, tem mais uma derrota. E encerrando os jogos de quarta-feira, foi entre Vitória e Fortaleza. No duelo entre Leões, venceu o Leão Baiano, que após 7 partidas sem vencer, conseguiu a vitória. Com o golaço do Mateuzinho no segundo tempo, deixando assim o placar definido por 2-1. E o último jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro foi ontem, quinta-feira, foi entre Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro ganhou o jogo de 3-0. O técnico português finalmente conseguiu propor o que ele queria no jogo para o Cruzeiro e assim conseguiu a vitória. Foi um jogo muito bom, o Cruzeiro jogou muito bem o jogo, porém o Bahia foi muito, mas muito mal mesmo, ficando assim sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro. Encerramos assim a quarta rodada e agora eu vou colocar para vocês a tabela como ficou. Ficou assim. Em primeiro lugar está Flamengo com 10 pontos no saldo de gols. Claro, o último jogo foi 6-0. Em segundo lugar veio o Palmeiras também com 10 pontos. Em terceiro, Fluminense com 9 pontos. Em quarto, o Ceará com 7 pontos. Em quinto, o Cruzeiro também com 7 pontos. Em sexto, o Bragantino também com 7 pontos. Em sétimo, vem aí o Vasco da Gama com 6 pontos. O Juventude, mesmo com a derrota, está em oitavo com 6 pontos. Mirassol com 9 pontos. Em nono com 5 pontos, desculpa. E o Internacional em décimo também com 5 pontos. Virando a página, o Botafogo vem em 11º com 5 pontos. O Fortaleza em 12º com 5 pontos. O Santos vem em 13º com 4 pontos. O Corinthians em 14º com 4 pontos. O Vitória em 15º com 4 pontos. O São Paulo em 16º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 4 pontos. E na zona da degola tem em 17º o Grêmio com 3 pontos. 18º o Bahia com 3 pontos. O Atlético Mineiro na vice-lanterna em 19º com 2 pontos. E o Lanterninha, como eu já disse, o Sport com 1 ponto. Tá bem, galera? Assim que eu tiver mais novidades sobre os novos técnicos dessas equipes que estão sem técnico, que é o Grêmio, o Santos e o Corinthians, eu trago aqui para vocês, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado do canal. Deixe o seu like, por favor. Inscreva-se no canal, ative o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo vocês ficarem sabendo, tá bem? E um grande abraço a todos, uma feliz Páscoa e até o próximo vídeo. Tchau!